No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Já conosco aqui no estúdio o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, que foi escolhido em acordo com o deputado Alencar, será o prefeiturável do PT em 2020. Bom dia, Eloy Pietá. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Carminha. Bom dia. Como é que foi esse acordo, prefeito? Foi difícil? Olha, desde 2008, né, nós sempre brigávamos. Sim. Eneide. Quando eu perdi, eu apoiava a professora Eneide, né, eu perdi a prévia de 2008, sempre havia uma disputa forte dentro do PT, e não houve na reeleição do Almeida, porque a gente sempre respeita o instituto da reeleição, mas mesmo na minha reeleição eu tive que fazer, eu tive que disputar com o então vereador Albertão. Se me permite dizer, em 2000 o senhor disputou contra o Fantasia? Sim, eu sempre disputei. Né? É a primeira vez que eu não disputo. Mas aí é o seguinte, havia uma vontade generalizada entre filiados e filiados do PT de não haver disputa. Né? Ela estava marcada, mas havia uma vontade generalizada de não haver. E havia também uma vontade de um conjunto de lideranças, né, dos dois lados, de não haver uma disputa. Porque há uma análise de que essa eleição é muito uma eleição de comparação. Né? E como eu fui prefeito, e num período fui muito bem avaliado, então havia uma tendência principal no sentido de eu ser um escolhido. Mas aí, se você é escolhido numa disputa intensa, né, às vezes fica um conjunto de feridas. Então, ficam mágoas, né? Houve uma preferência e nisso houve um ato generoso do deputado federal Alencar Santana, no sentido de reconhecer que nesse momento a minha candidatura nessa disputa comparativa, né, seria uma melhor. Então, você me chama de prefeiturável, é isso? Um termo interessante, porque a justiça eleitoral nos chama de pré-candidato. É a mesma coisa. Mas é bom o teu termo, prefeiturável. Né? Então, é que nem presidenciável, né? É verdade. Mas porque, pela lei eleitoral, existe a chamada pré-campanha. Na pré-campanha, os pré-candidatos. E no estatuto do PT é o seguinte, quando dois ou mais se inscrevem, né, ou tem prévia, que é a disputa no voto da maioria dos filiados, ou tem acordo. Né? E então, aí a convenção lá adiante vai homologar o resultado. Sim. Né? Portanto, pelo Estatuto do PT, eu seria homologado na convenção e aí vira candidato, mas por enquanto a gente é pré-candidato. Eu me lembro que já em 2000 o senhor queria um vice de fora do PT. O senhor já disse que gostaria novamente, mas eu entendi que nesse acordo o deputado Alencar ou o grupo dele vai indicar o vice. Não, pela primeira vez também houve uma concordância de que a gente deve fazer coligação, alianças, e que o vice seja de fora do PT. Não necessariamente, né? Mas é o que foi definido no acordo. O vice será de fora? Buscar o vice de fora do PT. Por quê? Porque é o seguinte, eu sempre digo, Guarulhos é uma cidade de 1.379.000 habitantes, ou 380 mil, e não é possível, né, que não haja importantes lideranças
né? Eu digo isso para os nossos companheiros e companheiras do PT. Não é possível que não haja importantes lideranças, pessoas que se dedicam generosamente a essa cidade, né, em outros partidos. Né? E basicamente, mas não é o seguinte, nós temos um campo, eu vi agora você perguntando, é de centro, é de esquerda, etc. Né? O nosso campo, eu sempre digo, o limite é o chamado centro democrático, portanto, é quem defende intensamente a democracia, e que seja contra medidas que retirem direitos dos trabalhadores, e que seja contra medidas que retirem recursos da saúde, da educação, e que seja contra medidas que pregam a violência, o armamento. Né? Entende? Anti-Bolsonaro e anti-Dória. Na verdade é isso. Mas vamos simplificar, dizendo que é isso. E tem muita gente... Agora, prefeito, eu não vejo o grupo do Alencar abrindo mão de indicar o vice, não vejo. Você não vê, mas eu vejo. Pedro. Não, mas Pedro fez parte do acordo, isso. Não, vai estar lá que o grupo haverá uma comissão, é isso? Sim, mas justamente de dialogar com outros partidos e com o movimento sindical, com movimentos populares, com igrejas, com movimentos culturais, com intelectualidade, com lideranças de bairro. Para mim, a aliança não é uma aliança apenas de partidos. De partidos a gente chama de coligação. Eu prefiro chamar de uma frente ampla de diversos setores da cidade. Para quê? Para que a gente recupere os serviços públicos, para que a gente recupere a infraestrutura da cidade. Eu vou voltar a esse tema aí. 7h29, Carla. É uma pergunta aqui frequente. O professor Antônio frisou aqui. Qual o perfil que o senhor considera ideal para ser serviço na chapa? Boa pergunta. Qual o perfil? Qual o perfil? Bom, em primeiro lugar, eu acho que quando você procura um vice, né, você tem que procurar alguém que amplie onde você tem menos entrada, onde você tem menos presença. Porque é o seguinte, uma das características do PT tem muito apoio nos setores das periferias, né, mais distantes do centro da cidade, dos bairros mais distantes do centro. Qualquer pesquisa mostra que, por exemplo, na região de Pimentas, na região de São João, na região de Bom Sucesso, na região de Taboão, né, na região de Cumbica, a gente tem um índice maior de aprovação. Nos setores de classe média da cidade mais antiga, né, o nosso índice é menor. Né? Então, é um pessoal mais de direita, né? Não necessariamente. A classe média, né, e tem classe média em toda a região da cidade hoje, né? Sim. O período de Lula foi o período da ascensão de uma nova classe média, que assim se chamou. E que, portanto, hoje o Pimentas tem uma imensa classe média. O São João tem uma imensa classe média, o Taboão, Cumbica tem uma imensa classe média. Então, mas o setor mais antigo da cidade, a gente sempre teve uma dificuldade maior. Né? Então, um critério quando você faz essas coligações é no sentido de você se fortalecer onde você não está tão forte. Né? Então, esse é o principal critério, viu, cara? Tá certo. Alguém da região da não classe média? Não necessariamente. Eu digo de setores da cidade onde, por exemplo, a minha candidata, na época, quando vier o processo eleitoral, ela tiver mais necessidade. É por isso que a gente chama uma coligação. O Zeituni tem esse perfil? Olha, nas conversas aí, no sentido de a gente fazer um acordo, né, nós não citamos nome nenhum, porque vai ser um processo que vai iniciar agora. Tá. Então, se nós não citamos, não cabe a mim também citar. Né. Eu tenho uma boa relação com o Zeituni, porque a rede, né, onde ele é o principal figura,
A Rede é um partido que eu classificaria hoje do centro democrático, anti-neoliberal, ambientalista, etc. Aliás, a questão do meio ambiente também para nós é uma questão essencial, porque é uma questão de defesa da humanidade, de seu futuro, e muito mais uma defesa das novas gerações do que uma defesa da geração atual. Embora seja também da geração atual, porque as mudanças climáticas afetam a toda a humanidade e afetam a nós. Por exemplo, se cortar muito, continuar desmatando a Amazônia, a agricultura do próprio estado de São Paulo vai sofrer enormemente. Bom, o senhor falou em comparações, né? Como é que o senhor avalia o governo Guti? Olha, você já me fez essa pergunta outra vez, né? Eu diria que é um governo que não deu certo. Porque, em primeiro lugar, ele se elegeu basicamente dizendo eu sou contra, né? E também se elegeu em cima da questão da saúde. Ele era o principal crítico do sistema público municipal de saúde. Ele era o estilingue, né? E aí o seguinte, aí o que aconteceu? Desorganizou o sistema público municipal de saúde. Olha essa disputa com os médicos, né? Você imagina como isso deixa feridas. Se nós, no PT, resolvemos não fazer uma disputa para não deixar feridas, a disputa do Guti com os médicos, que são essenciais no sistema de saúde, ela está deixando enormes feridas, né? Já começou quando resolveram lá fazer publicidade prendendo um médico porque ele não comparecia ou batia o ponto e não ficava. Isso aí é para uma medida administrativa e não para uma medida policial, né? Aí começou um atrito com a categoria dos médicos que não é um bom resultado para o povo da cidade. Então, é uma categoria super importante, que existem menos médicos disponíveis do que a procura que a gente tem de médicos, e você tem que tratá-la com muita diplomacia. E não na base do conflito. Então é o seguinte, terceirizou os hospitais que eram símbolos municipais, como a HMU e Hospital da Criança. E isso tirou da prefeitura a própria expertise, o próprio know-how na área de hospitais, que para reconstruir, e a gente vai ter que reconstruir, né? Então, se as esperanças que abriu foram frustradas, se no sistema de saúde desorganizou, né? Eu considero que, mesmo que a figura do Guti tenha boas intenções, é um governo que não deu certo. E a bandeira principal será a saúde, na sua visão? Qualquer pesquisa que você faça hoje, a saúde é a principal reivindicação popular. E quem vai administrar uma cidade, ele tem que atender às principais reivindicações populares. Não é só a saúde, né? Mas é também uma reivindicação grande da população, é a questão da infraestrutura da cidade. A zeladoria? A zeladoria e as novas coisas, porque, na verdade, em todos os bairros de Guarulhos você vê hoje pontos de engarrafamento de trânsito. Verdade. Se você quer ir para o São João, né, ou você passa pelo engarrafamento do Presidente Dutra, ou você passa pelo engarrafamento do Taboão, Verdade. que ao mesmo tempo é para o Presidente Dutra e é para o Taboão. Então, na verdade, é o seguinte, não é apenas a zeladoria, né? É um investimento novo que não tem. A infraestrutura. Eu vi esses dias, por exemplo, está inaugurando os céus que foram começados no governo do Almeida. Mas quando é que esses céus foram começados? 5 anos atrás. Então você demora 5 anos para fazer uma escola. Eu te disse no outro programa, nós fazíamos uma média de 8 escolas por ano. Agora você demora 5 para fazer 4 escolas. 5 anos. Eu acho que o céu é mais estruturado, né, prefeito? Sim.
Sim, o céu. Sim, mas veja, mesmo os céus que estão sendo inaugurados não estão sendo inaugurados integralmente. Sem piscina, né? Não é o céu como um todo, sim, é uma parte apenas. Meio céu. Na verdade, está inaugurando uma escola. Está inaugurando escolas. Tá, ok. 7h38, diga, Carlinha. Sempre que o ex-prefeito aqui dá entrevista, os funcionários públicos se manifestam. Sem e a dúvida. maior pergunta é, se eleito em 2020, o que fará em benefício dos servidores públicos, já que é conhecido como prefeito de 1%? Mais uma vez, explica esse 1% e o que fará. O pessoal não se lembra das bonificações, né? Não sei. Sabe o que? A turma que é mais bem remunerada no funcionalismo municipal, né, resolveu transferir para todos aquilo que era só para eles. Né? Durante 2 anos foi 1% para quem ganhava muito, ou para quem ganhava bem. Mas foi 9 a 11% para quem ganhava pouco. E abono, né? Entende? Você sabe quanto ganha hoje um servidor municipal, por exemplo, operacional? É pouco, né? R$ 1.250. É pouco, né? Perto do salário mínimo. E sabe quanto ganha um procurador? Uns 15? Não, ele ganha uns 30 mil. Eita, Ele ganha uns 30 mil. Então, é o seguinte, né? Então é o seguinte, se você der, por exemplo, se você der 1%. 3%, vamos dizer, a inflação 4%, Tá. né? Para quem ganha 30 mil, né? Ele vai ganhar quanto? 1.200? 1.200. O salário do braçal. O salário do outro! que vai ganhar... Não há muita distorção no funcionalismo, prefeito? Claro que há distorções. Né? E a turma que gostava da distorção, porque tinha proveito dela, resolveu transferir para todos a ideia, né? Ou a fama que o senhor só dava 1%. A fama, isso foi durante 2 anos, num período de intensíssima crise. Né? Onde, sabe o que, Pedro? A lei de responsabilidade fiscal começou na metade do último ano do prefeito Jovino. Sim. Né? E eu fui o primeiro prefeito a pegar a lei de responsabilidade fiscal inteira, no ano inteiro. E aí é o seguinte, a lei de responsabilidade fiscal dizia que você só podia gastar 54% da tua arrecadação líquida com o pagamento de pessoal. E era 64%. Então, o que eu ia fazer como um prefeito? Ia desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal para ter que demitir funcionários? Não, tinha que fazer um jeito de ser justo e ao mesmo tempo estar dentro da lei. E ser justo. Prefeito. Era melhorar quem estava com o salário mais baixo e ficar... mas se eu fizesse isso igual para todos, eu feria a lei e tinha que demitir pessoal. Eu me lembro que o senhor se manifestou no passado contra o bilhete único do prefeito Almeida, principalmente a questão das linhas diretas, né? Qual a sua visão hoje? Não, minha posição não foi contra o bilhete único, a minha posição foi contra retirar as linhas diretas. Sim. Que foi uma consequência do bilhete único. Né? Mas não necessariamente precisava fazer isso. Eu era a favor de ter os novos terminais para fazer os deslocamentos para as mais diversas regiões da cidade, mas manter aquelas conquistas históricas, que era, por exemplo, uma linha direta que vinha lá do Lavras até por exemplo, passando pelo HMU, né, indo às vezes até o Shopping Internacional, sei lá, né? Então, eu era a favor da manutenção das linhas diretas, convivendo os dois sistemas, né? Mas eu era a favor do bilhete único. Então, okay. Só não foi implantado na minha época, desculpa, posso lhe dizer, só não foi implantado no primeiro governo do Almeida, não foi implantado na minha época porque o bilhete único implica em subsídios para as empresas. É custo. E aí é o seguinte, o administrador ele tem que olhar, bom, quanto dinheiro eu tenho para gastar e em que eu vou gastar. Né? Então, se você não tem o dinheiro para gastar numa nova atividade, você tem que gastar nas prioridades que você tinha. A minha prioridade era
multiplicar o número de creches, multiplicar o número de escolas, de unidades básicas de saúde, fazer o Hospital dos Pimentas e recuperar a infraestrutura e o abastecimento de água. Tá certo. Diga, Carla. Os GCMs estão perguntando aqui sobre investimentos na Guarda Civil. Qual a sua opinião? Aliás, a sua visão hoje, prefeito, eu me lembro que o senhor se defendeu em 2000 e 2001 já o armamento da GCM, né? O senhor era a favor de uma GCM armada. Sim. E qual a sua visão hoje? Foi na minha época que a GCM Exato. foi armada. Exatamente. Foi na minha época. Foi. A GCM foi ampliada na minha época, foi equipada na minha época e houve um processo de formação muito importante dos quadros da Guarda Civil Municipal. Agora, eu acho que houve uma distorção na Guarda Civil Municipal no segundo período do governo Almeida. Militarizou? Militarizou. Nós não precisamos. A Guarda Municipal não é polícia militar. Concordo. A polícia militar tem uma tradição de 130, 150 anos, tem um jeito específico dela, tem as qualidades e tem os grandes defeitos também, que são principalmente a violência, tipo essa de Paraisópolis, por exemplo. A agressividade. A agressividade é dar tapa no sujeito, quer dizer, mas eu conheço muitos guardas, muitos policiais militares que jamais fazem isso, jamais. Sim, a maioria, preferiu acreditar. Tanto que, por exemplo, o nosso secretário de Segurança, em grande parte da época do meu governo, era o que hoje é coronel reformado da Polícia Militar, né? Que era o Rubens Esquerdo. Né? Não era a Mônica Mazzola? Não, a Mônica Mazzola era comandante da guarda. O Rubens Esquerdo era diretor da Secretaria de Segurança Pública Municipal e depois virou secretário. Né? Ele é uma pessoa que tem toda uma carreira na Polícia Militar e que não é daquele... Da linha dura. E não é aquela linha tipo essa que fizeram em Paraisópolis, né? Ou que fizeram aqui no Vermelhão também, quando houve também mortes aqui em Guarulhos. Quer dizer, o pancadão é uma coisa ruim para a comunidade, né? Agora, é um lugar em que aquela juventude de 14, 18, 22 anos, né, sem ter opção e também como característica da juventude, vai lá se divertir. Sim. Então nós vamos ter que achar um meio termo disso, né? E o meio termo não é jogar bomba de gás lacrimogêneo, né, fazer um pisotear outro, né? É organizar essa festa, né? A polícia chega antes. Organizar, ter horários, né? Ter locais adequados, etc. Porque uma coisa é o seguinte, se você tem um vizinho, por exemplo, coloca a música muito alta, se ele entra até 2, 3, 4 horas da manhã, é uma coisa. Agora, se você sabe que o teu vizinho que usa música muito alta, às 10 horas ele para, né? Então, pelo menos você diz, ele está me enchendo o saco agora, mas pelo menos às 10 horas eu vou... Aceitável. É aceitável, é verdade. Entende? Então, nós vamos ter que organizar isso. Né? Não quero dizer que seja às 10 horas, mas que seja em locais onde é possível. Por exemplo, eu já fui em show no auditório ali da Philips, da antiga Philips. Ali é um lugar, por exemplo, que junta 4, 5 mil pessoas e que não perturba absolutamente ninguém. Adequado, né? Então, você tem que olhar pela juventude. Me permita, o senhor já observou, comentou o prefeito Guti, né? Como eventual adversário. Vem aí... Você perguntou. Eu vou perguntar de novo. Nós temos aí, evidentemente, a Fran Correia, que assumiu agora o PSDB, esposa do deputado Eli Correia. Como é que o senhor vê a possibilidade dela ser candidata? Eu acho que... Eu sou, em primeiro lugar, uma pessoa absolutamente democrática, né? Portanto, inclusive, quando eu fui candidato à reeleição, tinha mais 11 candidatos. E ganhou no primeiro turno, né? Ganhei no primeiro turno, né?
Mas eu acho que cada setor da sociedade que tenha o que dizer para a sociedade, né, não há nenhum problema que entre na disputa. Pelo nosso sistema eleitoral, depois tem um segundo turno que ficam 2, né? Entende? Então, no primeiro turno, a tendência, inclusive a tendência vai ser agora, ter muitos candidatos a prefeito ou prefeita, porque não tem mais as coligações para a chapa de vereadores e vereadoras. Né? Então, portanto, apresente-se quem achar que tem o que dizer para a sociedade. Né? E depois faça escolhas, se não achar o melhor, pelo menos pior. Né? Eu me lembrei que em 2000, o prefeito Pietá foi para o segundo turno contra o Jovino veio e atacou o Tomeu. E o Pietá veio, olha, os eleitores do Tomeu gostam de obras, podem contar comigo. Naquela o senhor ganhou a eleição, hein? Não, olha, Pedro, voltando ao assunto que você levantou, eu tenho dito para o pessoal do PT, não houve nenhuma eleição que nós ganhamos aqui que não tenha sido porque tínhamos aliados. Né? Verdade. E é o seguinte, nas eleições de 2000, que foi onde eu fui eleito prefeito pela primeira vez, depois foi 2004, nas eleições de 2000, um conjunto de apoiadores do Tomeu foram essenciais para que eu fosse o prefeito de Guarulhos. Né? Inclusive, por exemplo, recentemente faleceu o Lindenberg Bonancin Tomé, né? Que era tomeusista, sim, que tinha organizado o PRP, que tinha elegido 5 vereadores. Ele foi essencial para que eu fosse o prefeito. Então eu tenho dito para o pessoal do PT, olha, gente, ir sozinho, né, vai contra as razões que a gente foi eleito prefeito na cidade. Eu espero que você não esteja pregando no deserto, hein? Eu acho que não, tanto que o acordo já não é mais no deserto. Eu deixava isso absolutamente claro, porque a gente tem que entender, tem muita gente boa na sociedade. Lógico. Aliás, a maioria é gente boa. É verdade. Então, os partidos, eles têm tradições, eles vêm de todo um processo, eles têm o seu programa de governo, mas é impossível numa sociedade democrática que você não dialogue com gente semelhante a você, que não está no seu partido. Diga, Carlinha. Olha, estão falando aqui, vamos parar de falar do passado, prefeito. Quais os planos para o futuro? Estão perguntando. O que o senhor pretende fazer? Os comentários na live aqui, Mas, aqui eu tenho que responder o que perguntam. É claro, não. É por isso que agora a gente vai começar a falar. O que o senhor pretende fazer? Saúde, esporte, estão perguntando muito sobre esses assuntos. Aliás, eu sempre critiquei o senhor na área de esporte, você lembra disso? Eu acho que deixou a desejar. Eu acho que em parte você tem razão. Obrigado. Eu acho que eu falei em parte. Já uma vitória. Não, mas veja, é que às vezes você não consegue ter uma prioridade só. Né? Porque a vida é tão complexa. Por exemplo, hoje, quer futuro? Vamos. Questão do emprego, do desemprego, da precarização do trabalho e da pobreza. Você notou como muito mais gente hoje está pedindo esmola? Né? Verdade. Porque os serviços que atendiam o pessoal mais pobre, eles foram se reduzindo e às vezes até deixando de existir. Por exemplo, o albergue, que era perto do centro de Guarulhos, que é o lugar para fazer albergue, né? Foi jogado lá para o Bambi, a 15 quilômetros do centro de Guarulhos. É longe. Como é que o morador de rua vai pegar o ônibus para ir dormir, para ter que pagar o ônibus? Né? Então é o seguinte, a questão está havendo mudanças importantes no mundo do trabalho. Por exemplo, o pessoal do Uber, o pessoal desses entregadores de mercadorias que ficam se matando nas ruas, esses meninos do delivery. Para entregar mais rápido, né? Meu Deus, eles não respeitam nenhum sinal de trânsito. Né? Eles estão arriscando a vida deles sem nenhum direito trabalhista. Então é o seguinte, uma das coisas muito importantes para nós é olhar a questão dos desempregados
E atualmente, os jovens são muito desempregados, mas os acima de 30 anos estão sendo demitidos em massa. Né? Então, olhar a questão da retomada da economia local, porque a geração de emprego se dá por uma retomada da economia, tentar evitar a fuga intensa de indústrias. Vocês estão notando aí que, em vez de uma Randon que fazia carrocerias de caminhão, nós temos um atacadão, né? Quer dizer, trocou a indústria pelo comércio. Né? Então, nós temos que tentar revitalizar a indústria aqui na cidade, que são os empregos, inclusive, mais bem remunerados, além de algumas outras categorias. Então, outra coisa, é claro que a saúde é um tema essencial, mas outro tema também muito importante eu já falei aqui, o tema de tirar gargalos que existem na infraestrutura de todas as regiões da cidade. Isso é futuro, isso é futuro. Prefeito, qual a sua visão sobre a Proguaru? Para mim, a Proguaru, ela tem que ser super fortalecida. Por quê? Porque a Proguaru é uma empresa que é de capital da prefeitura, basicamente 99, não sei quanto por cento da prefeitura, e a Proguaru, ela tem um papel essencial na questão da infraestrutura da cidade. Mais do que na linha, por exemplo, de zeladoria não, mas na linha, por exemplo, do controle de acesso, dessas questões. Limpeza, né? Mas limpeza, ela tem um papel importantíssimo. Né? Então, ela tem um papel importantíssimo na zeladoria, mas também na construção, na infraestrutura. Eu pretendo fortalecer a Proguaru no campo da infraestrutura. Né? Extinção nem pensar. De jeito nenhum. Ela é um instrumento essencial para a prefeitura. Okay. Se dá uma inundação, você vai o quê? Você vai contratar emergencialmente uma empresa privada? Não, se dá inundação em algum ponto, em vários pontos da cidade, você tem que mobilizar imediatamente a tua empresa da prefeitura, que é a Proguaru, que não vai contratar uma empresa privada. Diga, que Carla. tem todo o processo burocrático. Diga. O Celso Pinheiro reclama aqui sobre o esporte, principalmente na região do Pimentas, muitas áreas abandonadas, principalmente o Campo do Vermelhão. Aí ele pergunta mais uma vez qual que é a sua proposta aí para o esporte. Aliás, antes de falar do esporte, eu só quero citar que ontem eu recebi uma informação que é um clima tenso na Secretaria de Esportes, entre o novo adjunto, o novo secretário. É uma pena, hein? É uma secretaria que deveria estar pensando mais em atividade esportiva do que competições internas com viés eleitoral. Fica o recado aí. Hoje a Secretaria de Esportes está mais para Cruzeiro do que para Flamengo. Né? É rebaixada? Então, O senhor torce pelo Internacional, né? sim, mas o Internacional ficou num plano médio. Se a nossa Secretaria de Esportes tivesse assim, até que estava boa, né? Ele não pode estar do jeito Cruzeiro que está, né? Aliás, em Minas eu era o torcedor do Atlético Mineiro, né? Entende? Não era do Cruzeiro. Mas também não fico comemorando quando um grande time como o Cruzeiro vai para a segunda divisão, né? Mas depois se recupera. O senhor enxugaria alguma secretaria das atuais ou não? Esse negócio de enxugar a secretaria às vezes uma pirotecnia. Né? Que diz que mas aí cria subsecretaria, aí vem a coordenadoria, a subcoordenadoria, etc. É mais para a plateia do que para a realidade. Então, eu acho que você tem que enxugar, digamos, gastos superficiais, né? Mas não necessariamente isso seja enxugar secretarias. Por exemplo, a atual administração resolveu enxugar. Vou colocar a cultura, vou colocar os esportes, tudo na educação. Né? Deu errado. A ideia era usar o dinheiro da educação. Mas deu errado. Então é o seguinte, eu acho que não dá para fazer
foguetório aí, etc., que termina enganando a opinião pública do que sendo uma coisa efetiva de administração. Vou citar uma, Secretaria do Trabalho, eu não vejo... Mas eu jamais deixaria de ter uma Secretaria do Trabalho, Pedro. Se hoje o problema do desemprego é um problema gravíssimo da sociedade, a Secretaria do Trabalho é essencial para tocar a política nessa área. Segundo lugar, os sindicatos são setores importantes de representação da sociedade. A Secretaria do Trabalho é a secretaria que dialoga com o movimento do sindicato. É o elo. É o elo, né? O tipo de trabalhador que não tem direitos, como esse que a gente citou, essa uberização, né? A Secretaria do Trabalho tem que buscar defendê-los. E defendê-los tem que exigir do Uber e das outras empresas que garantam direitos trabalhistas, como está se fazendo em vários países do mundo. Em cima do horário, obrigado pela presença. Ele não deu para falar de esporte. Não, vou dar mais uma oportunidade. O esporte é uma coisa importantíssima e tem que olhar as diversas modalidades e promover o esporte com as figuras locais, né? E não o esporte simplesmente, eu vou fazer um Corinthians Guarulhos pegando uma equipe que vem toda de fora. Não, você tem que promover o talento local, seja na cultura, seja no esporte, seja na ciência e tecnologia. Muitas pessoas confundem esporte com futebol. Ah, sim. Pensam que é só futebol, não é só futebol. Sabe qual era o setor esportivo que mais era destacado na minha época? A ginástica olímpica. Eu me lembro, é verdade. E olha, quando você assiste uma Olimpíada, você fica maravilhado. Todo mundo para assistir, verdade. O ginásio José Bonifácio, né? Sim, que hoje está bastante abandonado. Sim. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá.